É de fato uma grande alegria estar com vocês. Já falei, vou falar de novo, como eu me impressiono com o dinamismo, com o fervor, com a força de vocês também, né? Ontem nós colamos o culto das 17h30 no das 20 horas, direto, sem intervalo. E os irmãos, isso para mim impressionou, o gaúcho dificilmente faria isso, ficaria direto assim no culto, a maioria ficou no culto. Então, quem sabe hoje aconteça de novo, né? E, nossa, fiquei extremamente impressionado, mas também pela alegria de conhecer melhor o pastor Evander, a Ângela, poder estar com eles, na casa deles, a pastora Ângela, enfim, recepcionando assim a gente como ninguém, simplesmente de uma maneira especial demais, correndo para cima e para baixo, com outras questões do trabalho dela e assim atendendo a gente com tanto carinho, com desvelo. E também esse amado pastor Evander que eu já vi. Antes eu não gostava de baixinho. Eu nunca gostei de baixinho, né? Mas desse aí eu gostei. Também meu querido Júnior, que foi meu motorista, me pegou lá no aeroporto, me trouxe a sua amada esposa, não me lembro como é o nome, Alessandra. Esse casal precioso aqui, o príncipe Williams e a sua esposa Tati, né? Que também nos receberam hoje, e a todos vocês aqui, os colaboradores aqui da igreja, obreiros, pastores daqui, a você que nos escuta também, está nas extensões, né? O pastor Júnior, Guto e Hélio, né? Que não estão aqui, mas estão nas extensões. Deus abençoe a vida de vocês também, toda a igreja que está lá, que está nos assistindo, nessa maravilhosa, preciosa conferência Kairos. Hoje também tive o prazer de ouvir a nossa querida Edmeia. Edmeia, né? Edmeia. Passamos assim um meio-dia, gente. Foi um culto na mesa, um culto. Eu creio que ela falou assim, e a gente queria, e nós acabávamos fazendo perguntas a ela, então ela falou, creio que 1 hora direto com a gente. Mas, gente, vocês não imaginam, e uma das coisas mais lindas, significativas que ela disse, para mim, além de como eu e o pastor Piragini estávamos falando, ela inspira com tudo, mas ela disse assim, olha, tem coisas que aconteceram comigo aos 77 anos, que só poderiam ter acontecido nessa idade, porque se acontecessem antes, eu tenho certeza que eu tinha me perdido, me desviado, por causa da minha vaidade, por causa da minha soberba, mas o Senhor sabia o tempo certo e me deu neste momento agora, onde eu já estou mais madura, mais quebrada pelo Senhor, e ela disse uma palavra assim, se eu passasse a eternidade toda de joelhos no céu, agradecendo ao Senhor, seria pouco pelo que Ele fez por mim. Isso foi precioso, foi maravilhoso, e esse tema gratidão salta ao meu coração. Quando você fala, pastor Evander, que você quer ir à Cachoeirinha, passar um mês com uma parada em Gramado, isso também salta ao meu coração. Quando você fala a palavra Gramado, eu tenho que remeter a um amado pastor, José Alves, se chama ele, você conhece, Piragini, ele. O pastor José Alves é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Gramado, que é, enfim, como é mesmo no Rio Grande do Sul, essas regiões de colonização alemã, italiana, são muito, muito duras para o Evangelho, bem difícil mesmo. E Gramado é uma delas, uma cidade turística, enfim, uma cidade onde o gramadense trabalha muito, não tem final de semana, porque toda ela é movida pelo turismo, então ninguém consegue geralmente congregar domingo à noite, vir à igreja, os irmãos sempre estão trabalhando. Então essa igreja não é tão grande assim. Mas quando eu olho para o fato de eu poder estar hoje aqui, conhecer o pastor Evander, conhecer o pastor Piragini, conhecer a Edmeia, estar pregando e visitando e recebendo tantos pastores,
lá na igreja, o pastor Luciano Subirá, o pastor Jeremias Pereira. Agora ele me mandou um WhatsApp: ô varão, ô Sustância, você não pode fazer uma live comigo quarta-feira, meio-dia? Eu disse: mas contigo eu faço live todo dia, toda hora. E eu fico assim, eu fico me sentindo, nossa, que peixinho sou eu, tão pequenininho nesse oceano desses irmãos, desses pastores tão preciosos que Deus tem levantado no Brasil. Hoje poder estar com você, Piragine amado, que eu amo mesmo, e poder levar esses pastores lá. Esses dias, hoje nós estamos falando da pregação que marcou, né? Que marcou a tua vida. Não foi uma pregação, foi uma poesia gaúcha que eu fiz antes da pregação, num global, mas eu expliquei por que eu entrei com a poesia. Porque estava ali o Subirá com a esposa me ouvindo, o Pascoal, teu pai, me ouvindo, acho que a tua mãe estava lá também, faz muito tempo. Estava o pastor, o JB Carvalho com a esposa, estava o pastor, o Carlitos Paz com a Leila, todos eles assim sentadinhos, e eu era debutante ali, né? Eles me deram assim como diz o gaúcho, um arrego, tá? Vamos deixar esse Piá falar um para nós, vamos ver o que vai sair. Todo mundo de biblinha aberta, uns com canetinha na mão, e eu disse: meu Deus, o que eu vou dizer para eles? Uma vez me chamaram para pregar para pastores luteranos, e eu fui lá em Gramado ministrar, eu e o Azaf para tocar, e aí na hora fizeram uma surpresa. Qual que era a surpresa? Dr. Russell Shedd ia ministrar também, só que eu primeiro. Aí, quando eu vou começar a ministrar, Michel, ele sentou assim, como tu, miudezinho, cruzou as perninhas, pegou uma canetinha, papelzinho, eu disse: pastor Shedd, o que o senhor vai anotar? O que eu vou pregar que o senhor vai anotar, sendo que eu estou pregando com a Bíblia Shedd aqui? Eu estou pregando com a Bíblia Shedd. O meu estudo que eu fiz foi dentro dos comentários seus na Bíblia Shedd. E agora você vai anotar o quê? Pensa comigo. Então eu fico... E quando eu saquei, como foi que eu entrei nesse círculo, sendo um gauchinho, de uma cidadezinha chamada Cachoeirinha, que ninguém ouviu falar, vocês não tinham ouvido falar. Cachoeirinha tem um outro bairro aí em São Paulo que o pessoal conhece. Mas fora isso, no Rio Grande do Sul, como? De uma Assembleia de Deus. Mas nunca. Mas aí eu fiz o retorno, fui retornando assim na minha memória, e cheguei a quem? A esse pastor, José Alves. José Alves um dia estava comigo, há 11 anos atrás, e eu disse: Zé, olha só, eu estou lendo esse livro aqui do pastor, do Rick Warren, e nós estamos seguindo estes passos aqui com a igreja com propósito, estou muito inspirado com esse material. Mauro, e quem que representa aqui no Brasil? Um tal de Carlitos, eu vou lá, tu me deixa ir lá? Ele era meu obreiro, ele disse: deixa eu ir lá falar com ele. E eu: cara, como assim? Tu acha que ele vai te receber assim? Sou o Zé, do Rio Grande do Sul, lá do Mauro. E ele disse: vai me receber. E, de fato, o pastor Carlito recebeu ele sem nunca. E ele convidou o pastor Carlito, que foi, há 11 anos atrás, ministrar lá. E, a partir dali, o pastor, por conhecer a igreja que eu pastoreio, me convidou para o Global. E é por causa disso que eu estou aqui hoje, e por causa disso que eu te conheci. Porque Deus usou a vida do pastor José Alves, que não pode estar no Global. Que gostaria muito, e eu adoraria que ele estivesse, mas existem alguns, enfim, um perfil, né, de igreja, e ele acaba não podendo estar no Global. E aí é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, sobre a próxima estação de Deus para a tua vida e para a minha, está inteiramente ligada ao tamanho da gratidão que você tem pelo que Deus fez na sua vida, e pelas pessoas que Ele usou. As pessoas que Deus usou na sua vida. Vamos ler esse texto lindo que você conhece, de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, é um texto conhecido, verso 11, até o verso de número 18. 11 a 18 de Lucas 17, esta minha versão é a NVI. Diz assim,
A palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Amém? Olha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus dando importância, o Senhor Jesus, o evangelista, o historiador Lucas, trazendo à tona esta história sobre o valor que o Senhor Jesus dá para a gratidão. E a forma como ele, de alguma maneira, abençoa 2 vezes esse homem, coisa que os outros 9 não receberam. O texto diz que na divisa entre essas 2 províncias, a província de Jesus, que era a Galiléia, e a província de Samaria, na divisa das 2, lugar que ele sempre passava, porque ele passava por ali para ir para a Judéia, o Senhor Jesus encontra esses 10 leprosos. Aliás, eles encontram Jesus. Por saberem da fama de Jesus, de longe começam a gritar desesperadamente: todos irmãos na miséria, irmãos na pobreza, todos irmãos na desgraça, irmãos na exclusão, irmãos na morte, todos eles condenados à morte, juntos, vivendo juntos, comendo as mesmas coisas, enfim, cheirando mal, à margem da sociedade, e por isso não podem tocar, nem podem se aproximar, só lhes resta gritar. Gritavam, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas um deles apenas, o Senhor Jesus olhou para eles e disse: vão e apresentem-se ao sacerdote, que era a maneira de fato, eles provarem, serem atestados, que poderiam sair daquele leprosário, que poderiam sair da exclusão e estar no convívio das pessoas, da sua família. Precisava antes do veredito dos sacerdotes. E enquanto eles vão, nem o texto nem diz que eles de fato chegaram lá, mas enquanto vão, se sentem curados, se veem curados, se percebem curados, e a partir daí seguem o seu caminho. Mas o texto dá a entender que nem chegou aos sacerdotes, porque decidiu que não era necessário, e no meio do caminho, diz a palavra, no meio do trajeto, ele volta correndo, se prostra aos pés do Senhor Jesus e vem agradecer ao Senhor Jesus pelo que tinha acontecido. Tendo em visto isso, o Senhor dá um discurso ainda a todos os presentes, perguntando a todos: onde estão, porventura? Não eram 9? Apenas este estrangeiro voltou para me agradecer? E olhando para ele, deu uma segunda bênção que eu ainda não sei bem o que significa. Olha, a tua fé te salvou, vá em paz. Eu não sei muito bem o que significa isso. Pode significar: olha, aqueles outros 9 eu vou reverter. Pode ser isso. Se você olhar para a parábola do credor incompassivo, foi isso que aconteceu, o Senhor reverteu. Então eu não sei o que significa vá, a tua fé te salvou. Pode significar: você queria apenas a cura física, mas eu declaro o perdão dos teus pecados também. Os teus pecados também estão perdoados, a tua fé te salvou. Ou seja, daqui eu tiro algo precioso de como nós às vezes, e quantas vezes eu desejei, pedi ao Senhor um próximo nível, uma próxima estação, sem entender, às vezes, que
que para o Senhor que tem princípios, que para o Senhor que não negocia princípios, que para o nosso Deus que ama a intenção genuína e a pureza do nosso coração, que ama a humildade, Ele não pode negociar isso, e essa é uma chave, que em nome de Jesus você vai sair com ela essa noite daqui, para que o Senhor entenda que você está pronto para mais um nível, para que o Senhor nos empodere, pelo seu evangelho, pela sua maravilhosa doutrina, a conseguirmos subir um nível para aquilo que o Senhor quer nos dar. Você crê, não é isso? Você não crê que tem um nívelzinho mais, porque você pode crescer, estar em maturidade, alcançar coisas preciosas que o Senhor separou para você, preparou para a sua vida? Você crê nisso, não crê? Pois bem, para acessarmos isso, já o Subirá escreve no seu livro Maturidade, de que as bênçãos de Deus são para todos nós, mas nós precisamos de maturidade para alcançar algumas delas, para alcançar algumas bênçãos que estão à disposição de todos nós. Eu acho muito bonito um princípio de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele elaborou um conceito onde ele explica que a gratidão ela tem 3 níveis. O primeiro nível é superficial, porque o primeiro nível tem a ver com o intelecto. A forma como eu sei o que você fez por mim, eu entendo o que você fez por mim. E o segundo nível, que é o intermediário, segundo Tomás de Aquino, é o nível das emoções, é o nível do coração. Eu sinto também o que você fez por mim. Eu consigo sentir por você uma gratidão imensa pelo que você fez por mim. Eu fui afetado com o que você fez por mim. E o terceiro nível, que é o nível mais profundo da gratidão, é quando eu passo a ter uma ligação com você. Quando eu passo a me sentir comprometido, aliançado contigo, por causa daquilo que você me fez um dia sem precisar fazer. Falando sobre gratidão e sobre os idiomas, um estudo diz que por incrível que pareça, o idioma que melhor expressa gratidão é o português. Que no mundo todo não há idioma, assim como saudade, por exemplo. Você sabe que em nenhum outro idioma se consegue sentir, mensurar saudade como aqui. Em português é impossível. Você não consegue traduzir de maneira a explicar de fato o que é. Da mesma forma, em português, em inglês, por exemplo, os estudiosos entendem que thank you, ou em alemão, que é danken, é o nível intelectual, ou seja, quando você está dizendo thank you, você está dizendo, eu entendi o que você acabou de fazer. Eu não sou tolo, eu não sou ingrato, eu já entendi, eu consigo mensurar que você fez. Eu consigo mensurar o seu esforço, eu consigo mensurar tudo que as suas intenções, eu consigo mensurar. Então, quando você diz thank you, é claro que inconscientemente, mas a gente, na verdade, está dizendo, eu entendi o que você fez. Mas num outro nível, que em outros idiomas, como no latim, como no francês, como no espanhol, é gracias. Gracias, ou gratie, ou merci, que é em francês, você está num outro nível já emocional, dizendo, eu me senti agraciado por ti e eu te devolvo, eu desejo para ti a mesma graça. O que eu estou me referindo é que você seja agraciado também. Merci significa misericórdia para ti também. Ou seja, graça para ti também, misericórdia. No português mais arcaico, nós usávamos a expressão merci. Você vai ver em muitos hinos antigos do hinário, do hino da harpa, a tua mercê. A tua mercê me sustenta e me guarda. Significa a tua misericórdia. Pois bem, esse é o segundo nível das emoções, quando você diz graça para ti também, graças. Mas o terceiro e mais profundo nível é quando você diz a nossa palavrinha-chave, que é? Ô gente, às 5 horas vocês são assim? Depende do horário, que à noite você... Nosso idioma maravilhoso, a palavrinha mágica é?
Obrigado. O que significa obrigado? Significa eu agora passo a estar obrigado contigo. A partir do que você fez por mim, eu me sinto aliançado, comprometido, me sinto obrigado contigo. Ou seja, até o fim da vida, mesmo que a gente se separe, mesmo que a gente nunca mais se veja, sempre eu vou lembrar e citar que se tal coisa aconteceu na minha vida, é porque Deus te usou, é porque Deus interferiu na minha vida colocando você ali, portanto eu estou obrigado com você. Wander, querido, estou obrigado contigo, viu? Eu estou obrigado contigo. Querido Piragina, eu estou obrigado contigo. O Senhor Jesus, ele em tudo, ele ensinava sobre o poder da gratidão. Na própria multiplicação dos pães, ele nos ensina isso, que o poder da multiplicação está, antes de tudo, na gratidão. Quando os discípulos vêm para dizer para ele: Senhor, a multidão está faminta e nós não temos dinheiro. Sumiu o dinheiro, não sei se o Judas ali já estava metendo a mão ou não, mas sumiu o dinheiro da nossa sacolinha, não temos dinheiro, o que nós temos não dá para alimentar essa multidão, e vocês conhecem bem essa história maravilhosa, e o Senhor Jesus diz: não, deixa que eu vou dar um jeito. O que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos, ok, obrigado. O que o Mauro faria? O Mauro diria: Deus tem misericórdia de mim. Como é que eu vou fazer com essa multidão? Eu faria o que o profeta fez quando disse para Acabe: vai para casa porque vai chover. E o cara foi para casa feliz, e depois ele olhava para o céu e não vinha nada, e ele se ajoelhou e disse: pelo amor, Deus, tem misericórdia de mim. Agora mandei o homem para casa e não tem nu. Eu faria isso, eu diria: Senhor, o que eu faço? Ou eu diria: abençoa, multiplica. Mas a mágica foi a seguinte: levantando os olhos ao céu, o Senhor deu graças. Agradecendo, começou a picar o pão, e misteriosamente, sem ter feito nenhuma oração ou súplica, ao partir o pão, alimentou 5.000 pessoas. O Senhor Jesus ensinando sobre o poder da gratidão. Quantos eu tenho? 5 pães. Quantos peixes? 2. Obrigado, Senhor. Esse obrigado vai fazer suficiente tudo o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quando nós temos um coração grato, Ele fará suficiente tudo o que pôs nas tuas mãos. Mas quando eu não sou grato, nada é suficiente. Nada é suficiente. No próprio partindo do pão da ceia, o Senhor Jesus suspirando já a morte, sentindo a morte. Gente, depois da última ceia, ele já vai para o Getsemane, entra em agonia, é preso, é traído, e logo já vai para um julgamento a noite toda, acelerado numa quinta-feira, quando amanhece a sexta-feira, já está condenado e já vai para a cruz. Dali da última ceia, ele já sentia as agonias da morte, chegando a dizer: um de vocês aqui vai me trair. Mas isso não mudou o fato de que quando ele toma o pão e o vinho, e usa as palavras que eu e você usamos até hoje, 2000 anos depois, o texto diz que ele partiu, deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que vai ser partido por vocês. Dando graças, até pelo suplício que iria passar. Ele via o Pai se movendo em tudo. Você vai ver sempre Jesus dizendo isso: é o meu Pai que está fazendo. É o meu Pai que está fazendo. Ele olhava para os pardais e dizia: o meu Pai cuida, sabia? Ele olhava para os lírios e dizia: o meu Pai cuida. Ele olhava para as pessoas e dizia: se Ele cuida das pombas, dos pardais e dos lírios, Ele cuida de vocês. Sejam satisfeitos em tudo, porque Ele também cuida de vocês. Jesus via o Pai fazendo sempre tudo, e quando a Ele queriam prestar honra, Ele dizia: não é sobre mim, é sobre o meu Pai, é Ele que está fazendo as coisas. O coração de Jesus era um coração que ensinava sobre gratidão. Jesus ele marcava, ele apontava, ele dizia para as pessoas: olhem para ele, olhem para essa pessoa, porque ele sempre elogiava atitudes de extrema gratidão.
Ele chegou na casa de Simão, um zeloso da lei, um conhecedor da lei, que ofereceu uma janta para Jesus. E o Senhor Jesus foi lá, tranquilo, jantar na casa dele. E quando ele está lá, uma mulher, diz o texto, a palavra do Senhor, pecadora, decide, quando soube que Jesus estaria lá, de entrar porta dentro correndo. E entrando porta dentro correndo, ficou atrás de Jesus, assim, não na frente. Às vezes eu vejo as fotos dela na frente aqui, mas ela nem na frente veio. Ela ficou atrás, se ajoelhou, pegou aqui nas canelas de Jesus, nos pés de Jesus, ela começou a chorar copiosamente sobre os pés de Jesus, e por causa disso, não tendo uma toalha, ela usa os seus cabelos para enxugar, tipo pedindo perdão para o Senhor, desculpa por eu te molhar com as minhas lágrimas, e depois disso ela tem um vaso de alabastro caríssimo, que alguém disse que era 1 ou 2 anos de trabalho para aquilo, e ela joga e unge os pés do Senhor Jesus, e já o cara da lei, o Simão, pensa, o texto diz, ele não diz, ele pensa, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não poderia tocar nele. E o Senhor Jesus já olha para o Simão e diz, me responde uma coisa, meu amigo, quem mais ama? Se uma pessoa me devesse 500 denários e a outra 5, e eu perdoasse as duas da mesma forma, quem mais me amaria? E ele disse, ora, certamente quem mais é perdoado, mais ama. Aí o Senhor disse, pois é, sabe por que ela fez isso? Por causa da gratidão, ela se sente tão miserável, tão pequena, tão necessitada, ela se sente tão grata que ela fez isso, mas tu te sente tão capaz, se sente tão santo, te sente tão ensimesmado, que é comum para qualquer visitante que entrasse na tua casa, tu lavar os meus pés lá, mandar um servo lavar os meus pés, e ungir a minha cabeça, inclusive, mas você nem ósculo santo me deu, nem um beijo me deu, e ela se ajoelha, beija os meus pés, enche de lágrimas, enxuga o seu cabelo e unge os meus pés. Eu quero te dizer que ela está me ungindo para a minha morte, ela está profetizando sobre a minha morte também. Sabe por quê, irmãos? Porque muito é grato quem se sabe pecador, quem se sabe miserável, quem se sabe necessitado da graça de Deus. Você reconhece o grato quando você entende que ele é uma pessoa que se sabe, se entende, se reconhece como alguém que só está onde está por causa dos outros. Só chegou onde chegou porque Deus usou pessoas. Quem de vocês já recebeu um pezinho? Lá no sul se chama pezinho. É isso aqui, ó. É quando você, que é baixinho, que eu odeio baixinhos, quer fugir da escola pelo muro, mas não tem altura. E os altos todos pulam, mas os baixinhos precisam de um pezinho. É isso aqui, ó, o pezinho. Vai, meu, e vai. E aí fica lá o baixinho do outro lado do muro sem ninguém para dar pezinho para ele. Nós todos estamos aqui porque Deus, através de outras pessoas, nos deu um pezinho para chegarmos até aqui, porque nenhum de nós teria estatura para isso. Sabe por que você foi aprovado? Sabe por quê? Porque o Senhor pegou na tua nota, das provas que você fez a vida inteira, e sempre tirou 6 ou 5, e o Senhor pegou o livrinho lá e botou mais 2. Mais 3. Quando você foi ver na lista lá que colavam antigamente no mural da escola, e você ia nervoso para não chegar em casa contando que tinha rodado, lá no sul se diz rodado, não sei como se diz aqui, e você chegava lá e olhava naquela listinha lá, ué, meu Deus, que isso, 8? Como que eu tirei 8? Se eu fui um péssimo aluno o ano inteiro, se eu só matei a aula, meu Deus, se eu só bagunçava na aula, mas acabou que você conquistou o coração daquela professora, porque você era muito simpático, querido, levava bombom, levava isso, levava... Lá no conselho de classe eles se reuniram e disseram assim, gente, esse cara é bom demais, passa aqui, eu vou dar mais 2 aqui. Você só está aqui porque o Senhor olhou o teu boletim e botou mais 8, porque você só tinha 2, 1, 0... Senão nós não estaríamos aqui. O Senhor Jesus apreciava atitudes de gratidão e ele ficava chateado com a ingratidão. Você quer ver uma coisa que irrita o teu Deus?
é quando você tem um coração ingrato. É quando o seu coração não tem memória das coisas. Quando a sua ansiedade por ter sempre mais é tão grande que você não tem memória do que Deus já fez por você, do que as pessoas fizeram por você. E eu citei a parábola do credor incompassivo por isso, porque este foi um caso. Ele recebeu um perdão gigantesco de uma dívida impagável, mas ao mesmo tempo ele foi cobrar daquele que devia tão pouco para ele, e o seu senhor disse: a partir de agora eu não te perdoo mais, mas não só isso, eu te boto na cadeia, e você vai ser atormentado na cadeia para você deixar de ser ingrato, porque se você fosse alguém ingrato, você saberia que deveria perdoar o seu irmão também pelo que Deus fez por você. Aí, se você vai ler o restante do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve quantas epístolas? Você lembra? Quantas epístolas Paulo escreve? Se Hebreus não for dele, 13 epístolas. Ou seja, o Novo Testamento, quase todo o material do Novo Testamento, o texto, é escrito pelo apóstolo Paulo, enviado às igrejas. Ele diz 13 cartas, sabe em quantas ele começa dizendo: eu sempre dou graças a Deus pela vida de vocês? Em 11 delas. Em 11 das 13 epístolas, o apóstolo Paulo sempre irá citar, quer no início, no meio ou no fim: eu sempre que vou orar a Deus, eu me lembro de vocês nas minhas orações e dou graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus quando vou orar. É Ele que nos ensinou. É Ele que nos disse que até as coisas ruins são purificadas na gratidão. Até aquilo que foi feito para ser contra você vira a seu favor. Até o veneno que Satanás põe nas coisas contra você é santificado através da oração e da gratidão, disse o apóstolo Paulo. A gratidão santifica as coisas. A gratidão faz as flechas de Satanás e todo o intento maligno ser virado a teu favor. Ele muda as coisas a teu favor. Quando você é grato, disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas são santificadas pela oração e pela gratidão. Satanás sempre perde com quem é grato, sabia disso? Ele sempre erra, ele sempre perde com quem é grato. E Deus sempre tem uma porta aberta no coração daquele que é grato. Sempre, é Ele quem nos ensinou. Se eu sou quem eu sou, disse ele, sou pela graça de Deus. É Ele quem nos ensinou. Gente, sempre que vocês forem orar, orem com orações, súplicas e ações de graças. É Ele quem nos disse: orem sem cessar e em tudo deem graças. É Ele, o apóstolo Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo, quando disse assim: olha, gente, não se embriaguem com vinho, no qual existe contenda, devassidão, mas embriaguem-se e encham-se do Espírito Santo. E quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo, sabe qual é o resultado, a característica, o fruto, o sinal da plenitude, do enchimento do Espírito Santo? Vocês falarão entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus de todo o coração, dando sempre graças a Deus por tudo. Aleluia! Esse é o sinal de um coração, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gratidão é um sinal de que o seu ego foi crucificado, de que o seu ego foi de fato conquistado por Jesus, de que você de fato morreu para a velha vida, de que você de fato ressuscitou. Não que foi apenas um teatro no seu batismo. Às vezes a gente enterra pessoas meio vivas, né? Já viu? A gente tentando batizar. Eu já batizei muita gente morto-vivo. É tipo The Walking Dead. Tu está enterrando, mas o cara está querendo com a mão para fora, assim, com a perna. Já viu alguém num caixão com a perna para fora, com o nariz para fora, ou a mão para fora? Não tem como! Da mesma forma, às vezes nós somos batizados, mas infelizmente o símbolo aconteceu, mas na vida real, às vezes, ainda falta muitas partes serem crucificadas e mortas na nossa vida. E a principal é o nosso ego. Precisa ser crucificado. Essa é a marca de um ego transformado. Ela revela se nós fomos crucificados com Cristo, porque o egocêntrico considera-se obra das suas próprias mãos, sente-se independente, que não tem dívida com nada, nem com ninguém na vida. Se eu sou o que sou, sou pelas minhas mãos.
Só porque eu me esforcei muito, só porque eu trabalhei muito, porque eu sou inteligente, porque eu sou isso, porque eu sou aquele outro. É por isso que eu sou o que sou. É isso que o ingrato, ele vive assim, mas o grato reconhece o eterno impacto de um pequeno momento de bondade de um irmão, de uma pessoa na sua vida. Olha, a sua vida é de 100 anos. Lá nos 25, um irmão tocou a sua vida. É só um ponto na sua história, um pontinho de nada, mas por causa daquele ponto, às vezes a sua vida fez assim, por causa daquele pontinho, a sua trajetória foi completamente mudada. Pare para pensar, lembre de quando você era adolescente, jovem, do seu primeiro emprego, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, das pessoas que interferiram positivamente na sua vida, sendo uma bênção de Deus na sua vida, lembre disso. A gratidão lembra de todos os pontinhos da história, onde eu tive a minha vida mudada por causa daquele encontro que se tornou eterno. Para o ingrato não existe a palavra dom, dádiva, graça, benevolência, misericórdia. O ego que é doentio, ele acha fraqueza dizer obrigado. Ele acha fraqueza dizer, sabe, cara, vem aqui, precisar falar contigo. Eu quero dizer para ti que eu me lembro daquela vez. Se não fosse a intervenção de Deus através da tua vida, eu não era quem eu sou. Eu não estava onde eu estou. Quem tem o ego crucificado não acha problema em dizer eu te amo, me perdoe e muito obrigado. Vamos dizer juntos? Eu te amo, me perdoe e muito obrigado. De novo, eu te amo, me perdoe e muito obrigado. Diga para o seu irmão então, eu te amo, me perdoe e muito obrigado. A gente entende na igreja, como pastores, que a gratidão é uma competência hoje, que é uma competência poderosíssima, e que muitas pessoas são incompetentes. A gratidão é uma competência, inclusive, para o céu. Tem gente que está se tornando incompetente para ir para o céu, por não ter um coração grato. Hoje eu quero te desafiar em nome de Jesus, de todas as competências que você está pedindo ao Senhor, peça que você tenha um coração agradecido, grato ao Senhor, grato às pessoas da sua vida. Se você é um ingrato, você acaba sendo, como eu disse ontem, infelizmente, sendo influenciado por Satanás, porque o pecado de todos os pecados de Lúcifer foi a ingratidão. E todos os ingratos acabam sendo influenciados por Satanás. Às vezes as pessoas pensam, não, pastor, só quem mente que a Bíblia diz que é filho do capeta, do diabo. Mas quem é ingrato segue o mesmo pecado de Lúcifer, que foi um ingrato. Na verdade, o grande pecado da rebelião dele foi ingratidão. O Bill Johnson, o pastor da Bethel Church, que vocês bem conhecem, ele tem uma frase que eu acho poderosa: o que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Ou seja, a murmuração é a forma de você adorar a Satanás. Ele se sente adorado quando você reclama, se queixa, em vez de ser grato a Deus e às pessoas. É forte isso. A gratidão, pastor, e você já aprendeu isso, já sabe disso. Também o Piragine, porque nós estamos lidando com pessoas o tempo, revela o caráter das pessoas. Revela, inclusive, o caráter das pessoas. Se alguém é íntegro, ele é grato. Preste atenção nisso. Se alguém pode ser considerado íntegro, é porque essa pessoa é grata. A gratidão é fazer justiça às pessoas, dando crédito a quem o crédito pertence. Isso é gratidão. Gratidão é ser justo, dando crédito a quem tem crédito. Eu já me senti assim na igreja, mostrando a igreja para todo mundo. Aqui temos a nossa igreja, lá é os mezoninos, lá é a sala do high five, dos 8 aos 12. Aqui nós temos as salas das crianças. Aqui nós temos mais de 88 músicos na igreja. Estamos aqui neste lugar, este lugar é privilegiado na cidade, é no centro da cidade, áreas caríssimas. E uma voz me disse, seu tonto,
Tu só está aí porque outro antes de ti comprou esse terreno, lutou quando não tinha recurso nenhum, ele mesmo abriu o buraco aí, chamou os irmãos, as diaconisas para vender pastel, para pagar esse terreno, e agora eu estou... Você não tem nada, chinelão. Já me peguei assim. Isso é injustiça, é injusto, é iníquo, é ímpio, quando você não dá o crédito a quem de fato tem crédito. Pessoas ingratas são egoístas, são mesquinhas, descartam os outros. Descartam, recebem e ficam te louvando, e ai que coisa boa, você é o mais lindo do mundo. Quando você decide ser firme, decide dizer, olha, dessa vez não vou poder te ajudar, pronto, descarta você, porque a gratidão revela o caráter das pessoas. Pessoas injustas que não são íntegras, irmãos, eles vão te largar assim que você falhar a primeira vez com eles. Você já experimentou isso ou não? Continua que você vai experimentar, não tem problema. Todos nós vamos. Quando a palavra diz que quem for fiel no pouco, o Senhor vai colocar no muito. Fidelidade não é só guardar assim a coisinha que alguém te deu para guardar, ou só multiplicar. Não. Fidelidade é dizer de quem é aquilo. Isto não é meu. O que aconteceu não fui eu que fiz. Isto aqui é do Senhor. É para Ele por causa dEle. Isso é fidelidade. Gratidão também é ser fiel. O Senhor vai colocar sobre o muito quem for grato no pouco. Quem comeu pão e bebeu água dando glória a Deus, vai comer carne perdida, vai comer todo o que é de melhor nesta terra. Quem comeu pão, como alguém diz aí, o pão que o diabo amassou, quem comeu o pãozinho, vai poder comer o melhor dessa terra, porque essa é a promessa do Senhor, amém? E por final, antes de orar com você, a gratidão é um tipo de óculos comum, é um tipo de óculos comum a grandes homens e mulheres de Deus, que foram grandemente usados. Na Escritura você vai ver isso. O salmista Davi, que é depois de Jesus, um dos homens que eu mais admiro nas Escrituras, não obstante seus pecados, ele via razão para escrever uma poesia em tudo. Michel, ele estava sentadinho numa pedra cuidando das ovelhas, ele olhava para as ovelhas e dizia, isso dá um belo poema. Ele olhava para um córrego que passava, e olhava para uma árvore do lado do córrego e dizia, olha só que poema precioso que dá aqui. Aí ele olhava para as estrelas e fazia um poema. Ele olhava para as montanhas e fazia um poema. Ele olhava para o orvalho e fazia um poema. Tudo que você lê nos Salmos como gratidão a Deus, como louvor a Deus, é na verdade a percepção de um salmista, de um homem, de um pastor simples, de um poeta, de um coração cheio de gratidão, que está olhando para a vida e escrevendo poemas de gratidão a Deus. Porque o grato, aquele homem que é grande, a mulher que é grande, ele põe os óculos da gratidão e passa a perceber todas as coisas como bondade de Deus para a sua vida. O grato convida as coisas simples do dia a dia, as coisas normais, o ordinário. Ele chama o ordinário e o comum para dançar com ele e para festejar. Levanta as coisas simples e diz, vamos dançar, vamos celebrar o nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós temos que ficar alegres. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando você é capaz de olhar para as coisas simples, para onde Deus já te colocou, e Ele te colocou, acredite, você é muito feliz. Acredite, você é um privilegiado. Aliás, se estamos falando de gratidão, quero dizer para você, passou a pandemia, e adivinha quem está aqui? Você. Passaram 2 anos de pandemia, nós perdemos muita gente, e adivinha quem está aqui? Você ficou! Você é privilegiado, milhões morreram no mundo, 600 mil no Brasil, mas você está aqui. Esse é o motivo de você dizer, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Você está aqui, aleluia, esse é o motivo.
A prece de... Hoje eu falei para você, né, pastor, sobre a prece de Matthew Henry, um conhecido especialista em estudos bíblicos, que quando voltava da universidade, onde lecionava, foi assaltado à noite. E essa prece é muito conhecida, a prece dele. A prece de Matthew Henry. Naquela noite, quando ele chegou em casa assaltado, ele escreveu uma prece. E a prece era a seguinte: obrigado, Senhor. Número 1. Ele tinha 4 orações na prece. A primeira: obrigado, Senhor, porque eu nunca fui assaltado antes. É legal, não é? Você nunca ter sido assaltado antes. É uma droga você muitas vezes assaltado. Mas ele disse: obrigado, Senhor, porque foi a primeira vez que eu fui assaltado. Nunca fui assaltado antes. Em segundo lugar, obrigado porque levaram a minha carteira, mas não levaram a minha vida. Isso é bom ou não é? Em terceiro lugar, obrigado porque te levaram tudo que eu tinha na bolsa, mas o que eu tinha não era nada. Essa é maravilhosa. Levaram tudo, mas eu não tinha muito mesmo. Normal, tranquilo. E por fim ele diz: eu quero agradecer, Senhor, porque eu fui aquele que fui roubado e eu não era o bandido. Obrigado, Senhor, porque eu não era o bandido. Irmãos, Jesus estava entre 2 províncias, Galileia e Samaria. Mas, mais uma vez, Lucas faz questão sempre de citar esses personagens. Mais uma vez, era quem que voltou? Samaritaninho. Era lá a mulher samaritana. Era lá o bom samaritano. E agora, o texto, o evangelista faz questão de frisar: e este que voltou era um samaritano. Isso quer dizer, amados, realmente se comprova o que o Senhor Jesus disse: quanto mais a gente é amado, mais a gente ama e mais a gente é grato. Não era de se esperar muito de um samaritano, ninguém esperaria muito, mas eu quero dizer para você que, ao fim e ao cabo, nós somos isso, samaritanos. Nós não somos de nenhuma linhagem especial, não somos de nenhum grupo especial, nós não somos da elite de Deus, nós não somos a maioria que eu creio não é judeu. Ao fim e ao cabo, sabe o que nós somos? Samaritanos. Mas que lindo poder saber que nós somos samaritanos redimidos, salvos. Nós somos daqueles que voltam para agradecer. Nós somos os samaritanos que voltam para agradecer. Quem é você? Você tem o que tem porque você é especial? Você tem o que tem porque você é de uma família nobre? Você tem o que tem porque você é muito santo? Não. Eu tenho o que tenho porque eu voltei para agradecer. Eu sou um samaritaninho qualquer, mas com meu coração muito grato, reconhecendo que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Amém? Vamos estar de pé e vamos orar, queridos. Glória a Deus. Aleluia.